Salve meus amigos, nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre uma manifestação contra Bolsonaro também, embora que velada, e é disso que nós vamos falar, feita pela Folha de São Paulo. Eu já trouxe aqui para vocês em um vídeo anterior uma introdução avisando que isso iria acontecer e agora acontece. A Folha de São Paulo inicia uma campanha ostensiva pela defesa da democracia com certas características e de um certo comportamento que precisa ser registrado e comentado aqui. Folha de São Paulo pede que você use roupas amarelas em nome do que o jornal entende por democracia. Nós vamos falar disso, mas antes, se você está me conhecendo agora, esse é o canal Rony Telles. Aqui a gente combate diariamente essa onda de culta e ignorância que chegou à presidência desde a época da campanha. Se você quer ajudar nesse trabalho, não se esqueça, é de graça. Basta você clicar no botão de inscreva-se, clicar no like e comentar. Você usaria amarelo para defender a democracia hoje, em 2020? Comente aí embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. Como você deve saber, jornais como Folha de São Paulo atuaram na ditadura de 64, às vezes emprestando seus instrumentos e instalações para que execuções, torturas, transporte de presos acontecessem, quanto fazendo propaganda, sendo porta-vozes, assim como acontece com veículos como Record e SBT hoje. Alguns desses veículos, como a Globo e tardiamente a Folha de São Paulo, admitiram sua responsabilidade na ditadura de 64 ou fizeram ali um meia-culpa, como é o caso da Folha. Independentemente desse envolvimento com as ditaduras, alguns deles também atuaram pelas diretas já, como é o caso também da Folha de São Paulo. Lá pelos anos 80, eles atuaram sim pelo retorno à democracia. Mas o que todos esses veículos mostram para nós é que eles viram de opinião, assim como mudam de roupa. Pois essas mesmas empresas, Globo e Folha de São Paulo, foram muito importantes para a instalação desse sistema tirânico e incompetente que nós temos agora na presidência, que é o Bolsonaro e o bolsonarismo. Folha de São Paulo, Rede Globo e muitos outros jornais foram protagonistas na criação do mito Sérgio Moro e do mito Bolsonaro e na destruição da opinião pública sobre o que seria o jeito de fazer política brasileira. E eles fizeram isso, sempre é importante lembrar, mesmo sabendo que a destruição da política brasileira e a ascensão de Bolsonaro representava a destruição do nosso projeto de crescimento como um país, representava a destruição dos nossos avanços econômicos e sociais, representava a destruição da nossa cultura e, como nós estamos vendo com o bolsonarismo, de muito mais, até mesmo a nossa natureza está sendo destruída. Agora, depois do estrago feito e instalado com sucesso, a Folha de São Paulo combate, male ali, o bolsonarismo, e inicia uma campanha pedindo às pessoas que defendam a democracia vestindo amarelo. Em primeiríssimo lugar, ou essa estratégia é muito idiota, ou genial demais a ponto de não ser compreendida por alguns. Analisando apenas a questão de escolher o amarelo para que as pessoas vistam e saiam às ruas, fica claro que a Folha de São Paulo desconsidera completamente o contexto político atual do momento. Na época dos diretas já, não existia nenhum bolsonarismo ou qualquer outro movimento que tivesse manchado, que tivesse associado de maneira inconfundível o uso dessas cores nas vestimentas com o pertencimento a um grupo de pessoas completamente execráveis e até criminosas. Pessoas que agridem os outros, pessoas que têm dinheiro, mas não têm conhecimento de absolutamente nada, que não entendem de cidadania, que não sabem o que é patriotismo, que não entendem a importância do debate público, que não entendem o que é o povo, nem de estatística, nem de ciência, nem de saúde e absolutamente nada. Hoje, com o bolsonarismo aqui, tendo se apropriado do ato de vestir amarelo como manifestação pró-Bolsonaro, pró-militar, pró-tirania, pró-autoritarismo, é praticamente impossível sair às ruas usando essas cores, principalmente usando bandeiras do Brasil, e não ser associado a esse tipo de pessoa. Não se retira algo da cultura de um povo ou até mesmo do inconsciente coletivo da noite para o dia através de manifestações ou de movimentos disruptivos. Para que essa ideia saia da cabeça das pessoas, é preciso que este movimento desapareça aos poucos. Aí, depois desse tempo, depois dessa desassociação, talvez seja possível que nós tentemos resgatar essa cor aos poucos, associando ela a um outro fator que não seja o Bolsonaro e seja algo
positivo. Existe ainda outro agravante muito importante que a Folha está desconsiderando. Nesse momento onde a recomendação de saúde é ficar em casa, quando o indivíduo sai à rua, mesmo tendo uma boa justificativa, o subconsciente das pessoas já vê aquele indivíduo como alguém que potencialmente está desrespeitando a quarentena e, portanto, é alguém que está associado ao bolsonarismo. Colocar uma roupa amarela agora, durante a pandemia, só reforça aquela preconcepção de que ela tem de que você será um bolsonarista. Para além disso, existe o fato de que a Folha de São Paulo também desconsidera a pouca ou nenhuma influência que ela tem sobre pessoas que estão dispostas a se manifestar. Se esses indivíduos são pessoas razoavelmente politizadas, elas não vão sair às ruas orientadas pelas cores da Folha de São Paulo. Isso aponta para que mesmo que a cor escolhida pela Folha de São Paulo fosse uma cor razoavelmente aceitável, as pessoas tenderiam a não seguir ou não usar de propósito. Talvez esteja aqui a estratégia genial da Folha de São Paulo. Os bolsominions podem começar a parar de usar amarelo só para não serem associados com a Folha de São Paulo. Agora, vai saber, né? Talvez está aí a genialidade. E por último, eu quero trazer para você um argumento aqui que talvez seja o mais importante de todos. Esses jornais e empresas que dizem agora lutar pela democracia não fazem isso com plenitude, não fazem isso de forma correta. Isso porque a defesa da democracia para eles é um objetivo secundário. Está acima desse objetivo uma necessidade compulsiva e, é claro, motivada por capital de se posicionar como uma figura neutra, uma figura centralizada. Mas olha só onde é que está o barato da coisa. O bolsonarismo puxou o espectro político muito para a direita. E qualquer coisa que você tente defender que não seja alinhado com o bolsonarismo soa como algo de esquerda. E isso faz com que movimentos desses, como a Folha de São Paulo ou os iniciados por outras empresas, sempre estejam defendendo uma coisa que não representa a realidade e vivam pisando em ovos. Você sempre vai ver esses movimentos, primeiro, evitando ao máximo dar nome aos bois, porque nós estamos em um momento que, se você fala Bolsonaro é genocida, Bolsonaro é criminoso, Bolsonaro é completamente incompetente para estar na presidência, automaticamente você já é associado como alguém de esquerda, mesmo que isso descreva exatamente a realidade. E além dessa tentativa de fugir do apontamento real do problema, existe uma tentativa igualmente patética de puxar ao máximo a esquerda para a extrema esquerda, para que quando a Folha for descrever a realidade, pareça que ela está no centro. Só que isso não é verdade. Você vai ver com muita frequência esses jornais e empresas dizerem que a esquerda brasileira é igual à extrema-direita brasileira, que são opostos, mas que são semelhantes. Mas eu gostaria muito que alguém apontasse aqui para mim quando foi que a esquerda tentou fechar o Congresso Nacional, quando foi que a esquerda pediu pelo fim do STF, quando foi que os presidentes brasileiros tentaram interferir na PGR ou na Polícia Federal, como o próprio Sérgio Moro admitiu que não acontecia. Quando foi que líderes da esquerda brasileira foram vistos em qualquer lugar do mundo que seja como pessoas tóxicas à democracia, foram proibidos de entrar em países, foram indesejáveis? Quando foi que líderes de esquerda aqui na internet pediram a morte de pessoas, a tortura, o estupro, como já aconteceu? Quando foi que líderes de esquerda se defenderam de acusações políticas, violando a intimidade das pessoas e pedindo informações privilegiadas sobre elas? Quando foi que líderes da esquerda quiseram resolver o debate mandando as pessoas calarem a boca? Eles sabem que isso não aconteceu, mas como eu acabei de explicar para você, eu preciso puxar a esquerda para a esquerda para que quando eu falar do Bolsonaro pareça que eu estou no centro. Mas eu não estou. A forma como a Folha de São Paulo fala do Bolsonaro hoje está lá pertinho deles. Eles falam em defender a democracia, mas não apontam o dedo na ferida. Colocam o nome nos bois, parem de covardia. E é claro que essa necessidade de estar sempre ao centro
está associada com o capital financeiro, que são os verdadeiros senhores dessas empresas. Para além disso, eles também abominam, de certa forma, algumas das pautas da esquerda, como distribuição de renda, reforma agrária, assistência social e todas as outras pautas que impliquem na diminuição das riquezas e poder amontoado e na redistribuição mais homogênea e menos injusta desses recursos. E é por isso que você sempre vai ver empresas como a Folha de São Paulo e as outras empresas defenderem a democracia, mas sem necessariamente apontar que o bolsonarismo é o problema da democracia e também tentando fazer parecer que a esquerda brasileira oferece igual risco à democracia. Isso, meus amigos, entendam, não é só uma questão de prestígio, de privilégio, de querer aparecer bem na fita. É de saber público que quando você trata o certo do mesmo jeito que o errado, começa a não valer mais a pena agir do jeito certo. Principalmente quando você tem um cenário onde agir errado dá muitas vantagens para quem está fazendo isso. Qual é a vantagem que nós aqui da esquerda teremos em não disseminar fake news, em não atacar instituições, em não tentar impedir que as corrupções sejam reveladas, quando no fim das contas, jornais como a Folha de São Paulo e Globo, etc., vão falar que a gente faz a mesma coisa que o Bolsonaro faz? Qual é a vantagem que nós temos nisso, além de perdermos uma eleição atrás da outra por não usarmos dos mesmos recursos que eles? Nenhuma! Eu espero que você saia daqui entendendo a importância de compreender perfeitamente esses fenômenos que muitas vezes dizem que querem defender a democracia, mas acabam ajudando ainda mais o bolsonarismo de formas indiretas, ou talvez até diretas, né? Vai saber. Mas se você gosta dos nossos vídeos, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, comenta aí embaixo, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto e eu vou deixar para você 2 cartões de vídeos que nós gravamos aqui para que você acompanhe nosso trabalho, aquele velho botão para você verificar se ainda está inscrito. Um abraço, até mais tarde. Fui!